Oi, boa noite. Eu estava compartilhando aqui com o Robson como eu gosto do dia que tem o devocional. É com muita alegria mesmo. A noite que tem o nosso encontro, eu fico muito feliz. Porque eu aprendo, porque encontro vocês e vocês começam chegando, Jardilene e Kênia. Kênia é recordista. Kênia e Catiane, né, passando dias difíceis, perderam mais uma tia, Alzira, da nossa igreja. Deus a levou e tia das duas. Então, um grande abraço para elas. Eu sei exatamente, muitas aqui sabem como é difícil, né, essas perdas. Mas vamos nos fortalecer juntas. Sejam bem-vindas. Que bom, Kênia, que você estava tão mal agora, mas que bom que você escolhe, assim como Maria, né, irmã de Lázaro, você escolhe a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Quando a gente tira da nossa correria esse tempo dos afazeres, das obrigações, para estar aqui juntas aprendendo do Senhor, a gente está escolhendo a melhor parte. Boa noite, Noilma, Nessi. Eu também fico muito feliz. Ô, Nessi, eu sei. Eu sei que é de verdade. É como tem sido para mim assim, a noite top da semana é quando tem nosso devocional. Meninas, e vocês sabem que foi uma ideia de Clênia, numa conversa entre eu, Clênia e Fernanda. Clênia deu a ideia de ter um homem falando também sobre o papel do homem na sociedade, no trabalho, do cristão, né? A gente está falando muito para mulheres. E Clênia deu a ideia e a gente fez o convite a Itiel, que é muito amigo nosso, já foi nosso discipulador de casais e uma pessoa conhecida de muitas aqui. E nesse dia 8, quer dizer, de hoje a 8, de 8 horas, a gente vai ter a colaboração graciosa de presbítero Itiel. Itiel Alves é presbítero na Igreja Presbiteriana do Catolé e muitas de nós aqui conhecem há muitos anos o seu testemunho na sociedade, né? Então ele vai estar aqui conosco e vocês podem chamar homens nesse dia para participar, tá bom? Então vocês podem chamar filho, quem tem marido, genro. Então vocês podem ficar à vontade para outros homens também adentrarem no nosso devocional entre amigas. Inclusive eu sei que tem alguns maridos que pegam, ou filhos que pegam um pouquinho do nosso devocional. Que bom. Então, meninas, como a gente não pode perder esse tempo aqui conversando, né? A Áurea já chegou também, Ana. Então, a gente vai aqui conversar. Kênia conhece Tiel desde quando ele tinha cabelo, eu também, viu? já não eram tantos. Mas vamos lá, queridas. A gente já está na página 56 do nosso livro. E ela vai entrando aqui, fazendo ainda esse contexto histórico. Em 1960, ela situa aqui que já haviam mais de 12,5 milhões de mulheres nos Estados Unidos e no mundo tomando a pílula. Então, aqui é uma época que acontece a revolução sexual, o planejamento familiar, tão discutido na época, né? E as mulheres passaram a ter essa liberdade e isso elas chamaram essas conquistas de sequenciamento. E de 1973 em diante, 10 anos mais ou menos da pílula já sendo comercializada, as mulheres já estavam tendo uma renda maior, o feminismo ganhou muita cobertura da imprensa, mas ainda havia aquela lacuna de salários maiores para homens do que para mulheres, tá? E ainda era vista como uma luta muito individual. As sequenciadoras, né, as feministas que se conceituavam assim, elas continuavam as lutas sociais, reivindicavam não serem punidas
porque engravidavam. E aí muitos desses projetos delas eram muito individuais e declinavam. O feminismo de escolha, né? Que elas defendiam que qualquer escolha da vida da mulher deveria ser válida. Era uma luta delas, inclusive, pela opção de ficar no lar com os filhos ou trabalhar fora. Então, nesse aspecto, o feminismo ainda estava lutando por causas muito pequenas em relação às conquistas que foram acontecendo posteriormente. E estabeleceu nesse período aí é o que as autoras chamam de o campo de batalha para a Guerra das Mães. Exatamente, que viriam, né, em seguida. Essa guerra que elas chamam a Guerra das Mães. Como efeito da independência da mulher. Então, foi havendo menos incentivo para que a mulher se casasse, e aquelas que casavam e que se destacavam no mercado de trabalho, houve um índice muito alto de divórcios, né? Que na época, até no Brasil, chamava assim, desquite, né? Aí depois veio o divórcio. Então, toda essa questão histórica, essa Guerra das Mães, por uma questão aqui de expôs as descontinuidades da maternidade competitiva, como elas se referem, como se houvesse uma culpa onipresente dessas mães. As que erram, as que acertam. Se as que erram mais é porque não estavam presentes na criação dos filhos, né? Ou as que erravam eram aquelas que abriam mão de ter uma função fora do lar para só criar os filhos, então elas teriam que acertar, já que elas estavam fazendo esse investimento, e a gente sabe muito bem que isso também não quer dizer muita coisa. Muitas mulheres também ficaram dentro de casa, no lar, fizeram essa opção, tiveram essa liberdade, que foi uma conquista de ficar fora ou dentro do lar trabalhando, e nem por isso os filhos não deram algum tipo de, que a gente diria assim, algum tipo de trabalho, né? Não tiveram que enfrentar algumas dificuldades também na educação de filhos. Não é regra geral, porque se é assim, toda mulher que trabalha fora tem que ter filhos desajustados. E toda mulher que faz a opção, a liberdade de ficar no lar, essa não teria dificuldades com os filhos. Não é bem assim, né? Eu estou me referindo a filhos, mas eu estou referindo a problemas na vida de um modo geral. Porque também tem aquelas que, assim como Caroline, a autora, que nem casou e nem teve filhos, né? Mas aí Nora, ela dá um exemplo de que ela própria, uma das autoras, decidiu estar em casa com os filhos até a idade deles irem para a faculdade. Até essa idade, por uma experiência própria, porque ela diz que na infância dela, ela não teve os pais em casa e que para ela, no caso dela, emocionalmente, ela fala um termo assim, foi destrutivo para mim. Em que sentido? Ela vai dizer que os pais só a pegavam, ela chegava da escola e ela ficava por muitas horas sozinha. E que isso gerou uma certa carência afetiva que fez com que ela fizesse escolhas ruins na juventude, na adolescência e juventude. Bom, não é também regra geral, tá? E nós sabemos que a bagagem afetiva, a história que a gente tem do nosso ambiente familiar, tem uma parte que reflete na nossa vida emocional? Sim, tem, nós sabemos disso, tá? Mas que também não é somente isso. Nós podemos ter problemas de ordem emocional por questões genéticas, por questões de influências até na nossa vida adulta, problemas que nós enfrentamos de perdas, de conflitos na vida adulta. E não necessariamente teve que ser lá na infância. Então, nós temos que tirar um pouco essa bagagem pesada. O que é que nós, enquanto mulheres, estamos carregando de peso em excesso?
Qual é a bagagem em excesso que a gente vive carregando, puxando na vida? De culpas. Muitas vezes são culpas desnecessárias. E aí ela fala aqui que há 6 anos, como mãe que só ficava em casa, ela se pegou morrendo de vontade de trabalhar fora, de explorar os dons, a realização dela, a capacidade mental, e porque adorava resolver problemas e já não tinham tantos porque os filhos cresceram. É a questão de muitas mulheres que fazem a escolha. Não quer dizer que todas nós temos que sentir desejos iguais, necessidades iguais, né? Nós somos um ser criado diferente, por propósitos e causas diferentes. E aí ela fala que isso lhe causou muita culpa, porque ela pensava assim, eu deveria ser realizada nessa área, mas não estou na maternidade. Deveria ter prazer em brincar com meus filhos, mas não tenho o dom de brincar o tempo todo com crianças. Essa é outra bagagem pesada que muitas mulheres carregam. Além de eu ter que ficar em casa, eu tenho que brincar, eu tenho que divertir. E uma coisa interessante aqui, que neste caso aqui, falando sobre o que a Bíblia diz para as mães, a gente vai ver aqui em Provérbios 31, que vai dizer aqui do 24 ao 30. Provérbios 31, 24 ao 30. Falando da mulher virtuosa, da mulher de Provérbios 31. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Olha, que mulher! Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não como o pão da preguiça. Levantam os seus filhos e lhes chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Independente, a gente vai ser louvada não é por filho nem por marido não, tá? É por temer ao Senhor. É por temer ao Senhor que nós seremos louvadas. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas no caso específico dela, também ela dava um ponto de testemunho dentro de casa. Mas era uma mulher que ela também tinha funções sociais. Ela fazia roupas, ela vendia, né? Uma coisa interessante me chama a atenção nessa mulher, quando diz aqui no versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Ela era uma mulher que ela não carregava muita bagagem, parece que ela não andava tão pesada de culpa, de ansiedade. Ela era uma mulher que, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Então, queridas, o que é que nós estamos carregando de bagagem pesada na nossa vida? O que é que nós precisamos pedir a Deus graça para descartar? Às vezes nós estamos puxando pesos do passado, memórias afetivas da nossa infância, nos vendo como vítimas, a síndrome da coitadinha. Quando Deus, onde Ele nos colocou, seja qual for o papel que Deus nos confiou nesta terra, como a gente já vem estudando muito isso, Deus sabe por que nos confiou. E Ele vai cobrar de nós que a gente faça com muito, como ela diz aqui, fala com sabedoria, instrução da bondade está na sua língua. Atende bem ao andamento da sua casa e não como o pão da preguiça. Seja dentro de casa, seja fora de casa, a gente tem que dar contas dessa força que Deus nos deu, dessa sabedoria que Ele nos deu para fazer aquilo que Ele nos confiou. Né? Como a gente falou no devocional passado, que até a nossa rotina nós temos que glorificar. A idade que nós estamos, nós temos que glorificar. Deus permitiu que nós estejamos nessa geração com a idade que estamos, fazendo o que estamos fazendo. Essa questão da formosura, da beleza, né, essa gaiola que a gente se prende dentro de padrões estéticos, essa ditadura da beleza também. Não, como aqui ele diz aqui,
Enganosa, versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o 31 diz, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. A gente sabe que as obras não são para a salvação, são para testemunhar que Deus habita em nós e que nós fazemos diferença nessa geração e que aquilo que Deus nos confiou fazer, a gente faz essas obras com amor, com zelo, com sabedoria. E Deus é quem vai nos louvar. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, queridos, qual é o peso que a gente está carregando na nossa bagagem? A gente está puxando. Às vezes não é uma mala de rodinha, não. É uma mala sem alça. A gente, às vezes, transforma a nossa vida numa mala sem alça que nem a gente consegue carregar. E quem está perto de nós, às vezes, fica até com pena, né? A gente, às vezes, fica tão queixosa com aquela mala sem alça que alguém fica tentando nos ajudar. Quando Deus nos capacitou a carregar a nossa bagagem. A ser essa mulher que o Senhor é quem vai louvar. Então, voltando para a nora, né, os pesos dessa bagagem, principalmente da culpa, às vezes da baixa estima também, elas dizem aqui no livro, será pecado as mães gostarem de trabalhar mais fora do que dentro do lar? Não, também não. Não, depende de qual propósito Deus botou no nosso coração. E a gente sabe que o salmista diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente se agrada das coisas de Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração segundo a sua soberana vontade. Não adianta imagina eu ter um sonho, desejo de jogar basquete. Podia morrer de ter desejo. Deus nem ia botar esse desejo no meu coração. Porque com 1,5 m na régua, é 1,5 m na régua mesmo, claro que eu não ia jogar basquete. Então, Deus vai botar desejo no nosso coração que Ele tem propósito de satisfazer, que são reais. Então, queridas, inclusive nas gerações passadas, elas até citam no livro que os filhos, eles vinham como um acréscimo à produtividade da família. Não era nem por diversão, nem para diversão, nem para divertirmos os filhos. Hoje, isso foi moldado pela história recente e o que gera hoje, principalmente naquelas que têm filhos, mais culpa. Mais culpa. Antes, se a gente vê até aquelas fotos de famílias antigas, as pessoas estavam bem vestidas, né? Ficava lá o patriarca, a matriarca, os filhos em redor. Aquela família às vezes nem ficava rindo, feito comercial de margarina, não. Eles eram tão sérios e as famílias tinham esse conceito mesmo de produtividade, né? Os lares eram lugares de produção que não se tinha essa culpa de ter que brincar com o filho. Agora eu vou brincar de quê? Agora eu vou inventar aqui brincadeirinha. Agora eu brinquei disso. Agora eu tenho que brincar daquilo. E eu tenho que postar que eu tô jogando jogo de tabuleiro. Porque isso aí, ó, é muito legal. Vão ver que eu sou uma boa mãe. Porque além de fazer tudo em casa, ainda trabalho fora. Ainda cuido bem dos filhos. E ainda brinco. Só de pensar nisso cansa, né, gente? Então, nós não precisamos nos colocar dentro daquelas caixas de papelão de mala. Quando a gente vai viajar, pega aquela malinha para ver se ela encaixa ali dentro, né? Para ver se a mala, a gente vai pagar excesso. Desde o começo do livro, ela fala, Deus não fez uma caixa padrão para nós. Ele tem propósito para cada criatura. E naquilo que Deus nos confiou a fazer, que a gente faça bem. Porque quem vai nos louvar por tudo isso é Ele. E aí, eu queria convidar vocês a abrirmos Efésios 5, do 15 ao 17. Efésios 5, do 15 ao 17, ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou crianças, ou loucos, né? Depende da interpretação. E sim como sábios, não como loucos, como insanos, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, veja esse texto aqui em Efésios para nós. Se coloque no lugar. Bote seu nome aí. Portanto, Ana. Portanto, Anne. Portanto, Quênia. Quilza. Vede prudentemente como andais, não como insanos, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, imprudentes, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, naquilo que Deus nos confiou, a gente precisa compreender qual a vontade do Senhor em sabedoria. Uma falta de sabedoria grande de muitas mulheres, que elas até se referem aqui na página 69, é um tópico que elas levantaram, o fim dos homens. E ela fala até num artigo em 2010, na revista Atlantic, que foi publicado: Mulheres dominam as faculdades e escolas profissionalizantes. Então, o feminismo avançou tanto que em 2010, ou seja, 10 anos atrás, ela se refere a mulheres dominam as faculdades e escolas profissionais. No entanto, a gente precisa também, nessa sabedoria, que Deus diz que esses dias são maus, nós estamos nesse tempo difícil, a gente nós não podemos nos tornar insensatas, nécias, de acabar discriminando homens ou mulheres. Deus fez criaturas. Somos ovelhas do seu pasto. Deus não fez discriminação entre homens e nem mulheres. Mulher é melhor nisso, mulher se destaca mais nisso, mulher está dominando, homem só é bom naquilo, agora isso aqui só homem sabe fazer. Deus nos deu capacidade intelectual e cognitiva para fazer aquilo que Deus escolheu e confiou para nós. Essa é realmente compreender qual é a vontade de Deus, a vontade do Senhor, tá? Então, queridas, de verdade, o que Deus está querendo nos mostrar aqui é que não é bíblico marginalizar os homens. Uma guerra cultural de homens e de mulheres, isso só trouxe e só vai trazer danos. Isso não quer dizer que mulher tem que ignorar que homens, né, realmente tiveram alguns cargos ocupados por mulher. Sim, Deus permitiu ao longo da história. Não quer dizer que mulher venceu, está vencendo a guerra dos sexos, não. Deus nos deu sabedoria para entendermos também que a natureza do trabalho e a aplicação do trabalho tem um ciclo de vida. A gente só trabalha por um ciclo de vida, queridas. A gente não vai viver trabalhando porque também dá tanta ênfase somente a isso, como se o nosso valor fosse esse. Hoje eu dizia para uma pessoa uma frase que eu digo aqui para nós. Não permita que a opinião negativa de alguém sobre você se transforme na sua realidade. Não permita que a opinião negativa de alguém sobre você se transforme na sua realidade e na minha realidade. Porque quem dita a realidade da nossa vida é o Senhor. Nós temos que compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. E isso quer dizer que trabalho também tem um ciclo, uma hora acaba. Todos os papéis, aliás, nunca esqueçam que Deus nos confiar nesta terra, termina nesta terra, tá? Todo devocional a gente vai lembrar disso. E ela retoma aqui que a história da produtividade das mulheres, desde a reforma, da Revolução Industrial, período que os conceitos bíblicos de trabalho e de vocação mudaram o mundo ocidental. Então, é como se assim, Deus é tão criativo, Deus tem planos individuais, que os conceitos bíblicos de trabalho são os mesmos. Agora, no mundo ocidental, de uma forma geral, a vocação foi mudando. Um exemplo disso, vamos lá, né? Concluindo aqui,
na página 65, ela faz um resgate do século XVI e ela se refere à história subjacente de Martinho Lutero, um dos reformadores do protestantismo, né? E ela cita aqui que Martinho Lutero ajudou muitas freiras a casarem e voltarem para suas casas naquela época. Isso é história que a gente vê na escola. E voltar para suas famílias de origem. E ele acabou casando com Kate. Mas Lutero só casou aos 41 anos. Muita gente também acha que assim, a época de casar é de tal idade a tal idade, depois eu tenho que trabalhar, depois eu tenho que casar, depois eu tenho que ter filhos em tal idade para tal idade, não pode ser depois. Não, Deus tem um plano para cada criatura. Lutero casou aos 41 anos com Kate, que era uma ex-freira, e tiveram que trabalhar para sustentar-se. E, inclusive, Kate surpreendeu Lutero, né? Então, a questão a doutrina da vocação, que eu quero concluir com isso, porque eu achei isso lindo, belíssimo da parte de Lutero. Olha que coisa linda. Presta atenção. O que ele quer dizer por doutrina da vocação? Olha que lindo. Ele diz que vocação é a máscara de Deus. Eu achei isso muito lindo, me tocou profundamente. Isso tem renovado muito, inclusive, a minha vocação com a minha profissão. Cada um aí, né, dentro de casa ou fora de casa, aquilo que a gente faz. Lutero dizia isso. Vocação é a máscara de Deus. Eu achei lindo, profundo e desafiador. E concluindo, ele dizia: Deus está escondido na vocação. Eu não sei o que você faz aí, Marinalva, Giovana, o que a gente faz, muita coisa que a gente faz, né? E é um ciclo de vida, enquanto a gente tiver forças, Deus vai nos capacitar a fazer. Mas o que a gente estiver fazendo, Deus está escondido na nossa vocação. Eu achei isso muito lindo. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Mas isso me tocou profundamente, porque aquilo que a gente faz dentro do nosso lar ou fora do nosso lar, Deus está escondido naquilo que a gente faz. É a máscara de Deus. É assim que ele socorre pessoas. Por exemplo, quando nós oramos, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Quando a gente pede isso a Deus, o jeito como ele vai nos dar o pão nosso de cada dia é através das nossas vocações. Então, por que discriminar ou por que julgar se Deus é certo ou errado, porque eu queria ser tal coisa, eu queria fazer tal coisa? A gente faz o que Deus nos confiou a fazer e é através do que a gente faz, que a nossa família faz. Ele nos dá o pão nosso de cada dia. Seja no lar, seja fora, seja o padeiro, né, um professor, advogado, enfermeiras, né, nós que estamos aqui, motoristas de caminhão, trabalhadores de fábricas, banqueiros, caixa, atendentes de loja, médicos, psicólogas, seja qual for, né, aquela pessoa que trabalha em casa, que passa o dia todo usando sua energia para dar conta, deixar tudo em ordem e bem administrado. Queridos, Deus está escondido atrás do nosso trabalho. E através do nosso trabalho é o jeito que Deus tem para nos dar o pão nosso de cada dia. Por que não ser gratas? Por que a gente não começar a agradecer cada vez mais a Deus? Eu quero encerrar nosso momento aqui. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelo que Ele tem nos confiado? Porque em momentos tão difíceis, certamente todos nós hoje nos alimentamos. Certamente todas nós aqui tivemos condições de tomar um banho. Todas nós aqui estamos agora guardadas. Aliás, podemos ter até acesso a um computador ou a um celular, porque senão a gente não estava aqui se conectando. Pois é, Kênia, eu nunca também tinha pensado nisso e é muito lindo como Deus é maravilhoso e cuida, como Norma está dizendo, de todas as coisas. Seja qual for a profissão, como Ana está dizendo, Deus está conosco porque Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não murmure, não reclame,
da vocação que Deus lhe deu. Não subestime, não fique carregando mala pesada, puxando peso desnecessário ao longo da vida, sendo aquela mulher rixosa, queixosa, reclamona, murmuradora. Porque aquilo que Deus fez para nós, onde nós estamos, o que nós temos, aquilo que a gente faz, a saúde nossa do jeito que ela está, a profissão que Ele nos confiou, a família que nós temos, ou o modo como nós estamos vivendo, dê graças. Deus diz assim: alegra-te, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor, querida, que está aí. E como Deus diz aqui em Efésios, vamos remir o tempo. E eu quero concluir com esses versículos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou lunáticos, né? E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então vamos compreender qual a vontade do Senhor, agradecendo, louvando a Ele, glorificando a Ele. Vamos orar hoje? Senhor, nós te damos graças pelo lugar que Tu nos colocou, a vocação, Senhor, que é a máscara que Tu usas, Senhor. Tu estás escondido na nossa vocação. É a Tua máscara, Senhor, é o Teu jeito de nos abençoar com o pão nosso de cada dia. Nós te glorificamos e agradecemos e pedimos para compreender a Tua vontade, para não sermos insensatas, mas sermos prudentes, sábias e fazer aquilo que Tu nos confiou, Senhor, dando bom testemunho, porque queremos ser como a mulher de Provérbios 31, aquela mulher que teme ao Senhor. Esta será louvada não pelo mundo, não pelo status, não pelos títulos, não pelo dinheiro numa conta bancária, mas queremos ser louvados, Senhor, porque fazemos a Tua vontade. Queremos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Obrigada por mais um devocional. Abençoa terça-feira a participação de Tiel aqui conosco. Seja usado como um canal para nos abençoar. Traz também aqueles homens, Senhor, que Tu queres trazer para também ouvir a Tua palavra e a gente discutir aqui qual o papel do cristão, seja o homem, seja a mulher, dentro, fora da sua família, Senhor. Fala aos nossos corações e abençoa o restante da nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Queridas, o tempo voou. Até a próxima terça-feira, 8 horas. Terça-feira, como a gente vai ter a participação do presbítero Itiel, então provavelmente a gente vai esticar um pouquinho, tá? Venha com mais tempo e convide também a sua família para participar junto conosco. Vai ser um grande prazer, tá? Deus abençoe. Tchau.